Você já parou para observar os bolsonaristas que te cercam? Já parou para reparar na cara que eles têm? Será que eles são todos iguais? Tipo, a sua colega de trabalho loirodonto do HB20, será que ela é igual o seu tio caminhoneiro caçador de javali? E a sua avó evangélica, que é fã da Ana Paula Valadão e joga tigrinho escondida, ela é igual o Faria Lime com coletinho da Patagônia, que fuma vape e joga beach tênis? Desde a eleição do Bolsonaro, lá em 2018, o termo bolsonarismo está bastante presente no vocabulário político e acadêmico no Brasil, mas a definição desse termo continua meio confusa e continua sendo disputada. E é pensando nisso que eu quero compartilhar com vocês esse artigo chamado O Bolsonarismo como Fenômeno de Opinião Pública, do professor de Ciência Política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, João Feres Júnior, em que ele busca examinar o bolsonarismo a partir das preferências expressas pelos eleitores. Ou seja, a gente vai parar para observar o que os eleitores do Bolsonaro pensam sobre alguns dos principais assuntos que norteiam o debate político no Brasil. E com isso, o autor busca então entender o bolsonarismo para além do discurso e da ideologia e olhar para ele como um fenômeno eleitoral, ou seja, como um conjunto de preferências, de valores e de atitudes que acabam virando voto. Vocês já sabem, mas não custa repetir. O link para o artigo você encontra aqui na descrição do episódio. Beleza? Então bora lá. O autor começa esse artigo dando uma revisada na literatura sobre o bolsonarismo. E aí ele identifica 3 abordagens principais, 3 jeitos mais recorrentes de se analisar esse fenômeno, que são o bolsonarismo como um discurso, o bolsonarismo como um fenômeno sociológico e o bolsonarismo como um fenômeno de opinião pública. A primeira abordagem, o bolsonarismo como discurso, que é inclusive a abordagem predominante, ela vê o bolsonarismo como uma construção linguística e classifica ele como um populismo de direita. E aí você tem autores que vão relacionar o bolsonarismo com a gramática moral do populismo, que é bastante marcada pelo individualismo, pelo punitivismo e também pelo culto à lei e à ordem. E outros autores dessa mesma vertente, eles vão definir o bolsonarismo a partir da retórica e dos símbolos que compõem a comunicação dentro do movimento. E aqui o autor defende que essas análises, elas acabam tendo o mesmo problema, que é um foco na emissão, ou seja, um foco no discurso do Bolsonaro ou dos líderes bolsonaristas, e que essas análises elas não conseguem explicar por que esse discurso cola tão bem. Ou seja, elas não conseguem explicar a parte da recepção a esse discurso, Então eles estão muito focados na emissão e não conseguem perceber o que acontece em termos de recepção. A segunda abordagem, a sociológica, ela entende o bolsonarismo como um conjunto de discursos que são articulados pela política da inimizade, em que os inimigos, tipo o PT, os feministas, os professores, enfim, eles é que seriam os culpados de tudo quanto que é problema. E aqui o autor aponta que essa abordagem, apesar de reconhecer a diversidade que existe dentro do bolsonarismo, ela não consegue distinguir quais seriam os grupos centrais e quais seriam os grupos marginais dentro desse fenômeno. Já a terceira vertente, que é a mais próxima da proposta do autor, ela trata o bolsonarismo como um fenômeno de opinião pública. E aqui você tem trabalhos que mostram como o voto no Bolsonaro está, na verdade, associado a certas variáveis socioeconômicas e ideológicas. Só que, segundo o autor, aqui faltou ainda explicar como essas preferências se combinam dentro do eleitorado. Ou seja, faltou mostrar como opiniões diferentes podem se juntar em cada tipo de eleitor e faltou analisar as combinações, tipo eleitores que são conservadores nos costumes, mas defendem programas sociais, por exemplo. E é justamente isso que o autor propõe: entender as combinações de valores, as combinações de crenças, de atitudes que formam
os variados tipos de bolsonaristas. E aí, para entender quem são os eleitores do Bolsonaro, o autor pegou dados de uma pesquisa nacional que foi feita logo depois da eleição de 2022, com 2.000 pessoas, e analisou o que os eleitores pensam sobre temas tipo aborto, drogas, armas, privatização, Bolsa Família, religião e golpe militar. E cada resposta foi simplificada no caso da pesquisa. As respostas foram simplificadas entre favor e contra. Então, por exemplo, segurança pública, a pergunta era: você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? E assim por diante, né? E aí o autor juntou quem respondeu de um jeito parecido, né? Tipo, quem pensa parecido em vários assuntos, para com isso conseguir então formar grupos com perfis mais bem definidos. A ideia então é entender o bolsonarismo pelo que as pessoas pensam e comunicam, né? Pelo que elas afirmam sobre si mesmas, e não só pelo que está presente no discurso das lideranças do bolsonarismo, ok? E aí o autor conseguiu dividir os eleitores do Bolsonaro em 3 grupos principais. O primeiro é o grupo mais liberal e mais progressista, tanto nos valores quanto na economia. É um grupo composto por eleitores menos religiosos e mais jovens, com uma presença baixa de evangélicos, né? Tem menos evangélicos do que os outros grupos da pesquisa e menos evangélicos que a média nacional também. Então esse é um grupo que tende a apoiar políticas sociais e a rejeitar pautas conservadoras, veja só. Mas eles votam no Bolsonaro, de qualquer jeito, provavelmente por antipetismo, não dá pra saber, não dá pra ter certeza. Inclusive, entender o que motiva esse grupo a votar como votou é uma sugestão que o autor faz para as pesquisas futuras sobre esse assunto. Bom, já o segundo grupo é conservador em temas de segurança pública e de militarismo, mas também é progressista em relação a políticas sociais e a direitos civis. Esse grupo apoia a pena de morte e a intervenção militar em caso ali de uma corrupção descontrolada, mas não tem nada contra programas tipo Bolsa Família e Auxílio Brasil. É um grupo que representa o perfil da lei e da ordem, né? Eles são punitivistas, autoritários e, ainda assim, são também favoráveis, pelo menos em certa medida, ao estado de bem-estar social. E o terceiro grupo é o mais conservador e o mais religioso. É um grupo predominantemente evangélico, que rejeita o casamento de pessoas do mesmo sexo e a adoção por casais homossexuais. Apoia a prisão de mulheres que abortam e defende a militarização das escolas. Ainda assim, é também um grupo favorável a políticas de combate à pobreza e contrário às privatizações. Então esse é o grupo que mais se aproxima do que o autor chama de bolsonarismo ideal, né? Ou seja, aquele grupo que a gente está mais acostumado a classificar como bolsonarista. Bolsonarista raiz, talvez, que chamam por aí, pode ser. Mas mesmo nesse grupo a gente vê uma coexistência de moralismo religioso junto com a defesa de programas sociais, né? Programas estatais. Então assim, de modo geral, o estudo mostra que não existe um bolsonarismo único e coerente, mas sim várias combinações de preferências. O apoio a programas sociais, por exemplo, ele é alto em todos os grupos, o que complica aquela associação do bolsonarismo com o neoliberalismo. E eu confesso que aqui eu fiquei um pouco surpreso, né? Eu acho que eu já tinha me acostumado demais com a imagem do bolsonarista Faria Lima, né? Então eu esperava uma correlação mais forte aí entre bolsonarismo e ideias neoliberais, tipo Estado mínimo, e também eu esperava uma reprovação de programas tipo Bolsa Família, enfim. Mas é isso, né? Vivendo que se aprende. E outro ponto importante foi a neutralidade sobre o tema das privatizações, né? A gente não viu no levantamento nenhuma tendência prevalecendo tanto sobre esse assunto. E isso, junto com o apoio à intervenção estatal, tudo isso indica que o eleitor bolsonarista, na maioria, ele não é um defensor do Estado mínimo. Então o bolsonarismo aqui aparece menos como uma ideologia coesa e mais como uma coligação de perfis. Alguns movidos por moralismo religioso, outros por autoritarismo militar e outros ainda por antipetismo. Talvez, não sabemos. Então com isso a gente pode concluir que entender o bolsonarismo exige olhar para a recepção das mensagens emitidas, a recepção do discurso e não apenas a emissão
desse discurso. Ou seja, mais do que observar o que é dito pelas lideranças do bolsonarismo, a gente precisa também prestar atenção em como tudo isso é percebido. Não dá para explicar o sucesso eleitoral do Bolsonaro só com os discursos, com a retórica, com os símbolos e com as características comunicacionais do bolsonarismo, senão que a gente precisa também entender as preferências heterogêneas das pessoas que votaram nele. E o estudo mostra que é possível ser bolsonarista e ao mesmo tempo liberal em valores ou progressista na economia. Tem conservador que defende o Estado social e tem também eleitores seculares que votam no bolsonarismo simplesmente porque odeiam o PT. Talvez, né? A gente ainda não tem certeza. O eleitorado bolsonarista, então, ele aparece como uma coisa plural, né? E a mobilização desse grupo, ela não consegue partir só de uma adesão automática a uma ideologia reacionária. Não dá. Porque mais do que um movimento ideológico ou uma doutrina, o bolsonarismo aparece aqui como um mosaico de valores contraditórios, né? Tipo moralismo e progressismo, de petismo e assistencialismo. E tudo isso é unido pelo mesmo gesto, que é o voto no Bolsonaro. Galera, eu fico por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Agradeço também Pitox, que fez a capa desse episódio. Confere na descrição o Instagram dele se quiser conhecer mais sobre esse trabalho. Roteiro, edição e apresentação são feitos por mim. Meu nome é Daniel Cunha. E se você gostou desse episódio, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também. Avalie o podcast, se for dar uma nota boa. Se for para dar uma nota ruim, não precisa. Segue, se ainda não seguiu. E é isso aí, galera. Um abraço. Até a próxima.